o que tem no seu coração? Vamos deixar essa frase introspectar em nós, vamos deixar essa frase calar bem fundo em nós e vamos meditar um pouquinho sobre o que é que tem ocupado lugar no nosso coração. O coração é uma parte em nós muito importante para a qual Deus dá muita atenção. Ele é tanto metafórico quanto é real. Nós temos no grego 3 palavras que se traduzem por coração. O primeiro termo é cardia, que representa o coração físico, aquele que bombeia sangue. Nós temos também o termo grego nous, que é traduzido por mente, e syneidesis, que é traduzido por consciência. Esses 3 termos são traduzidos também como coração. E Deus, como Jesus, dão muito valor ao nosso coração e àquilo que está no nosso coração. Jesus diz que do coração procedem coisas ruins, mas também procedem coisas boas. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar no nosso coração, quando tem alguma coisa ocupando um lugar maior do que o de Deus no nosso coração, a tendência de Deus é pedir para nós essa coisa como um sacrifício. E sempre é um sacrifício, e um sacrifício muito grande. Vou fazer um paralelo aqui com o caso do pai Abraão. Embora que aquilo que Deus pediu para Abraão, ou melhor, aquele que Deus pediu para Abraão, que foi Isaac, é de se estar mesmo no coração, porque os filhos são o objeto do nosso amor. Nós dedicamos amor incondicional aos nossos filhos. Eles não fazem nada para merecer, eles só nascem e nós já damos para eles de forma natural todo o nosso amor, nosso carinho, nossa proteção e tal. Mas como no caso do pai Abraão era uma prova de fé, então Deus pediu para ele aquilo que lhe era mais precioso. E Deus tem esse costume de fazer isso com a gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que é que está ocupando o nosso coração. Nós podemos e nós temos sim coisas no nosso coração. Nós temos que amar as nossas coisas que nós conquistamos, claro, precisamos cuidar delas, valorizar, mas não podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Não podem ser mais importantes do que Deus no nosso coração, senão Ele vai pedir para nós. Eu vou destacar só o pai Abraão para a gente não tomar muito tempo no vídeo. Mas Deus pediu 2 coisas importantes para Abraão. Por exemplo, em Gênesis 12:1, Deus pede para ele que saia da casa do pai dele. Olha que dificuldade, né? O Brasil, por exemplo, é um país de família e as famílias tendem a ficar unidas. É diferente, por exemplo, do costume nos Estados Unidos, onde o filho sai de casa quando começa a fazer faculdade e não volta mais. E depois é um caso até de vergonha se ele ficar muito velho morando com os pais, né? Já no Brasil, não. A gente aumenta a casa, constrói em cima, se tem dinheiro, compra um terreno do lado, compra no mesmo bairro para ficar perto. É um país de aconchego, é um país de família, né? E essa família patriarcal, como era a de Abraão, as famílias conviviam em clãs. Elas iam crescendo e morando juntos, formavam uma tribo, um povo, para questão de proteção, de ajuda mútua e tal, mas também por uma questão familiar, de amor, de achego. E Deus pede para Abraão sair da casa do pai dele, deixar o pai, deixar a parentela e ir para um lugar que ele não conhecia, que Deus lhe mostraria. Então olha que é um pedido difícil, né? Depois pede para ele aquilo que lhe dera, o filho da promessa, o filho precioso. E Abraão, muito diligentemente, tem a intenção de dar para Deus o filho. Gênesis 22, de 1-3. Deus, inclusive na edição revista e corrigida, é usado o termo tentou Deus a Abraão lhe pedindo o filho. Não vou discutir esse tentou aí, tá bom? Vamos deixar isso aí para um outro vídeo, a gente faz uma investigação melhor sobre esse termo. Mas vamos substituir o tentou por provou. Provou Deus a Abraão pedindo para ele o filho Isaac. E o que eu quero destacar aqui é que o versículo de número 3 do 22 de Gênesis vai falar da diligência de Abraão ao dar resposta para Deus, ao esvaziar o coração para Deus,
A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada, de manhã, de madrugada, e foi levar Isaque para o sacrifício, conforme Deus lhe pedira. Isso fala de dedicação. Esse levantou-se de madrugada fala de dedicação, fala de prontidão, fala de sim, eu quero fazer a tua vontade. Sim, eu quero esvaziar o meu coração e deixar ele somente para a presença do Senhor. Foi isso que Abraão fez em resposta. O que é que tem no teu coração? Dependendo do que tem no teu coração, Deus não pode nem habitar. E dependendo do que tem, se está ocupando um lugar numa porcentagem maior do que a porcentagem que Deus deveria ocupar, Deus poderá te pedir. Portanto, é sempre bom nos desligarmos das coisas dessa vida, das coisas desse mundo, desses amores infames que nós temos pelas coisas do mundo e deixar o coração como um lugar exclusivo para Deus. Vamos fazer uma analogia? Se nós somos o templo de Deus, então vamos pensar que o nosso corpo seja o pátio do tabernáculo, do templo, do Beit HaMikdash, que a nossa alma seja o lugar santo e que o nosso espírito, nosso coração, seja o santo dos santos. Eu acho que a analogia fica boa dentro de uma visão tricotomista. Então, dentro do santo dos santos, no templo de Salomão, tinha a arca de Deus. E a arca representava a presença. Essa presença aqui é a Shekinah, a presença de Deus relacionada ao lugar. Vou deixar um vídeo aqui para você na descrição, vale a pena você assistir. Shekinah ou Pané. Pané, assiste o vídeo, aí você vai entender direitinho a diferença entre Shekinah e Pané. E tem também uma aula exclusiva só para membros, onde a gente vai repercutir ainda mais a diferença entre Shekinah e Pané. No templo de Salomão, então, dentro daquilo que, numa analogia, nós poderíamos dizer que é o coração, o lugar mais central do ser humano, o santo dos santos, o lugar da presença imediata, estava a arca. A arca era a representação da presença de Deus. No templo de Zorobabel, que é o de Salomão reconstruído, não estava lá a arca. E a Bíblia diz, quase como num paradoxo, que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Hoje nós entendemos que isso é uma alusão a Cristo, né? Cuja presença seria notada no templo, no segundo templo. O de Zorobabel é considerado o segundo e o de Herodes, que é o de Zorobabel reconstruído, também está é o mesmo templo, tá bom? Então a presença do Salvador, essa epifania, né? Essa presença viva dele no templo, é que faculta a glória do segundo ser maior do que a da primeira. Mas o que eu quero destacar aqui é que no Santo dos Santos do templo de Zorobabel não tinha nada. O que significa que ele estava livre, não para um símbolo da presença, mas para a presença real. Numa analogia, o que eu quero dizer é que o nosso coração precisa estar vazio, limpo de coisas materiais. Nem arca, nem nada. Somente a Pané, a presença do rosto de Deus. Então, querido, o que é que tem no seu coração? Tem alguma coisa que está ocupando aquele lugar que deveria ser de Deus? Se tem, pode ser que ele vá pedir. Pode ser que ele peça numa prova de fé. E aí nós precisamos responder e nós precisamos entregar. Então, no nosso corpo, o coração, simbolicamente, é um órgão que requer a nossa atenção. Requer tanto fisicamente, porque o cardia, o órgão que bombeia sangue, precisa estar funcionando muito bem. E ele funciona como uma máquina perfeita durante anos. Mas se a gente não cuidar, pode ser que ele uma hora venha a falhar. E quando ele falha, é fatal. A gente morre. Em analogia, o coração, enquanto sede da consciência, enquanto sede das emoções, enquanto sede da presença de Deus, a presença pessoal de Deus, precisa ser cuidado também. Precisa estar limpo para que Deus possa habitar e encher esse lugar. Vamos fazer uma comparação? Quando Salomão ora
né, na inauguração do seu templo, que foi o primeiro templo, aquele glorioso, suntuoso, como nunca houve um na história, ele ora e a presença de Deus enche não só o Santo dos Santos, mas enche todo o lugar, de maneira que ninguém conseguia entrar no templo, por causa da glória de Deus que enchia o lugar. É assim que deveria ser nosso corpo, nosso coração, né? Tem gente que entrega o corpo ao pecado e quer entregar o coração a Deus. Não dá para fazer essa separação. As duas coisas, as três coisas precisam ser santas. E estejam preparados, irrepreensíveis, todo o vosso espírito e alma e corpo. 1 aos Tessalonicenses 5 e 23. Então, nós precisamos estar com todo o nosso ser completo, santificado e entregue a Deus. Quer ver uma curiosidade sobre o Santo dos Santos? Ele era situado em quadrado, era um cubo perfeito. Isso aponta para o modelo de perfeição, a ideia de perfeição dos gregos. Os gregos tinham a ideia de que o cubo era perfeitamente métrico, e essa perfeição nas suas medidas, tanto de altura quanto de largura, falava de perfeição. Então o cubo fala de perfeição. O Santo dos Santos é um lugar perfeito, como o coração, que é em analogia a ele, também precisa ser um lugar de perfeição. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito precisam ser preservados e entregues de forma exclusiva para o uso de Deus, para a habitação de Deus. Nós pertencemos a Deus de três maneiras. Vou deixar um vídeo aqui na descrição para você assistir. De que forma pertencemos a Deus? Então vamos meditar nessa pergunta inicial do vídeo. O que tem no seu coração? O que é que entra no seu coração? O que é que sai do teu coração? O que entra e o que sai no nosso coração precisa ser vigiado. Precisa ser santificado, precisa ser dedicado. No Santo dos Santos da Antiga Aliança, no Santo dos Santos do Tabernáculo, somente o Gadol Cohen, somente o sumo sacerdote, Gadol, grande, Cohen, sacerdote, somente o suntuoso, o pomposo, o grande sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, na presença imediata do Altíssimo, e com um propósito muito especial, que era no dia do Yom Kippur, o dia da cobertura, o dia do perdão, para santificar o povo. Isso fala, queridos, que aquilo que entra no nosso coração, por analogia, precisa ser alguma coisa que vá nos fazer bem. O sumo sacerdote, o Gadol Cohen, ele só entrava porque ele ia fazer bem para o povo. Então nada de mal deve entrar no nosso coração, mas somente aquilo que for bom, que for justo, que for santo, que for agradável. Isso é o que deve ocupar o nosso coração. Então, o Gadol Cohen entrava uma vez por ano para sacrificar em favor do povo. O Gadol, o sumo sacerdote, ele é uma representação de Cristo, o sumo sacerdote das nossas almas, que também deve entrar nesse coração para purificá-lo, para santificá-lo, para convertê-lo, transformá-lo de uma vez por todas, para que a presença de Deus possa habitar em nós. Para a gente encerrar o vídeo, conversão fala daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração e fala daquilo que nós deixamos sair do nosso coração. Deve ser sempre coisas boas. Nós precisamos lutar contra a natureza antiga. Nós precisamos lutar contra aquele homem que morreu e que foi simbolizado seu sepultamento nas águas do batismo. Nós precisamos lutar contra esse homem e precisamos preservar esse novo coração, esse coração renovado, esse coração que sofreu uma transformação, para que somente a presença do Altíssimo habite nele. O que é que tem no seu coração? Pense nisso, medite nisso, mude tudo que precisa mudar, tire tudo que está atrapalhando, tire tudo o que está ocupando o lugar da presença pessoal de Deus e se entregue definitivamente para Ele. Você vai ver que tudo vai melhorar, tudo vai mudar, tudo estará muito mais excelente do que antes, quando coisas mundanas e materiais ocupavam o Santo dos Santos, o nosso coração.
É isso por hoje então, fique com Deus, que a presença do Altíssimo possa encher o seu coração. E até o nosso próximo vídeo.